Olá, o meu tema que eu escolhi para estar discutindo no seminário foi a adoção internacional. Então, eu vou estar falando alguns conceitos da adoção internacional e também a importância da Convenção de Haia de 93 para esse processo, de adoção internacional. Aí, o que seria a adoção internacional, A adoção internacional é aquela realizada por pretendente residente em um país diferente daquele da criança, que vai ser adotada. E que, de acordo com a Convenção de Haia de 1993, é relativa à proteção da criança e também à cooperação em matéria de adoção internacional. E também está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Convenção de Haia diz respeito sobre a cooperação internacional, que foi promulgada pelo decreto número 3.087, de 21 de julho de 99. E que, juntamente com a Lei 8.069/90, que é do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também em conjunto com a Lei do Código Civil, que regulam a adoção internacional aqui no Brasil, segundo Marques, 2004. A Convenção de Haia, ela vinha ao encontro do superior interesse da criança e dos direitos fundamentais, assegurando-lhe a garantia e o conhecimento das adoções realizadas, segundo as regras que estão estabelecidas nelas. Além disso, com o consignado no seu artigo 1º, ainda é capaz de prevenir e desvelar as adoções ilegais, e até o sequestro, a venda e o tráfico em fronteiras de crianças, facilitando o seu enfrentamento. Então, a Convenção de Haia vem tanto para regularizar o processo de adoção internacional, como também para evitar o tráfico ilegal de crianças e de adolescentes entre as fronteiras dos países. Nesse outro aspecto fundamental da Convenção de Haia também é a garantia de que os adotantes não podem deixar o país, o território nacional, antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu a adoção. Então, ela vem também para dar essa garantia às crianças e aos adolescentes que estão sendo levados para outro país, que esse processo só finaliza depois do trânsito em julgado, depois que for tudo verificado e aprovado para essa adoção seguir. Qual é o procedimento de adoção internacional segundo a Convenção de Haia? Os adotantes não devem sofrer nenhuma discriminação legal ou de filiação civil. E por isso, na adoção internacional, as crianças ou adolescentes brasileiros deverão ter os mesmos direitos atribuídos aos filhos biológicos. É preceito constitucional a igualdade dos direitos civis e sucessórios, entre filhos naturais e também adotivos, como reza o artigo 227 da Constituição Federal, o que também deverá ser assegurado no estado estrangeiro. Não se pode admitir que no país dos adotantes a criança ou adolescente não tenham garantias, sobretudo as constitucionais, que teriam aqui no país de origem. Por isso, se a adoção aqui decretada não puder ser confirmada no país dos adotantes, a adoção ela não é concluída. Aí eu vim elaborar algumas questões para estar aprofundando mais um tema, É possível a adoção de criança brasileira de país não signatários da Convenção de Haia, residentes em países que não são consignatários da Convenção de Haia de 93, não é possível, certo? Só poderá intermediar adoções para países que sejam signatários da Convenção de Haia, que trata de proteção às crianças e também a adoção internacional. Então, não é possível a adoção internacional de um país que não esteja na Convenção de Haia, que não faça parte. Outra questão também, foi na Convenção de Haia, de Direito Internacional Privado, na 16ª reunião, no mês de outubro de 88, que ficou decidido que a organização, juntamente com os Estados-membros, deveriam instituir essa convenção, que tratava da Convenção Internacional. A Comissão Especialista de 1990, 91, 92, que foi apresentada na 17ª sessão de Conferência de Haia de Direito Internacional. Portanto, ela foi criada
em 93, né? E na época com 57 países membros, né? Que veio a viabilizar, né? Desde 93, diversas convenções teve após a Convenção de Haia sobre os temas. E também a discussão sobre os conflitos, né? Sobre os conflitos que existem entre as leis de nacionalidade e também de domicílio. E também sobre as leis aplicadas em regime também matrimonial de bens, também de aspectos civis e também sobre transferência internacional de criança. Os representantes dos Estados-membros, para evitar o problema referente à língua, produziram, né, textos idênticos, tanto em inglês como em francês, russo e também em espanhol. A Convenção de Haia, ela foi a primeira convenção que estipulou uma maneira de caráter mundial para tentar regularizar a adoção internacional. Ela representa uma nova visão em relação à adoção transnacional, pois está direcionada nos direitos humanos da criança, bem como seu bem-estar, né? E seu bem-estar e o superior interesse, e não apenas nos interesses patrimoniais da família e da continuação da família. Sobre esse tema, eu trago uma citação de Tarcísio Costa, onde ele diz que a Convenção de Haia de Direito Internacional Privado relativa à criança e à colaboração em matéria de adoção internacional, de 29 de maio de 93, pode ser considerada a primeira convenção verdadeiramente internacional, que vem a regularizar a adoção, instituto que ultrapassou fronteiras, né, regionais para se tornar um fenômeno de efetivo mundial. Pode-se observar que a Convenção enfatizou o direito material à adoção, o seu processo e como cada país poderia proceder, né? E também para permitir a manutenção de criança em sua família de origem ou em uma família de seus pais de origem. Outra questão também a Convenção de Haia tem sua aplicação descrita nos 2 primeiros artigos, que abordam o objeto e a oportunidade de efetivação da adoção internacional, que são a presente convenção, que tem por objetivo estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse superior da criança e também para instaurar um sistema de cooperação entre os estados contratantes que assegura o respeito, né, às mencionadas garantias, como eu já falei aqui também. Apesar de toda a determinação em criar um sistema de cooperação entre os estados de origem e receptores, apenas a Convenção de Haia não é suficiente para atingir todos os objetivos propostos, né? É preciso que haja uma atualização nas legislações internas de cada país que ratifiquem a Convenção, para que, trabalhando juntos, né, eles possam garantir o melhor interesse da criança e coibir práticas ilegais, né? Como ocorreu recentemente com a Lei 12.010, de 99. E o requisito para a adoção internacional, que está na LIMB, né? Que escolheu o critério de domicílio da pessoa regular, os direitos de personalidade, o nome, a capacidade, os direitos de família, adotando a teoria das explicações distributivas da lei. Como conclusão do tema, né, diante de tudo que foi dito aqui, posso concluir que o Instituto da Adoção no Brasil, né, se encontra devidamente protegido, principalmente pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são inúmeros, já que são inúmeros entraves para se adotar uma criança ou um adolescente, quanto mais em questão internacional. Para falar desse tema, eu utilizei o livro de Cláudia Lima, Proposta Brasileira de Convenção Internacional, da editora Atlas, de 2004, a Convenção de Haia pelo CNPJ e também o site do planalto.gov.br.